Eu me chamo Marcus Svensson, sou sueco, moro na cidade de Uppsala na Suécia, sou cristão e missionário de uma igreja pequena do meu bairro. Vou contar como foi a minha vida, começando com um acidente de carro. Durante uma viagem de carro, acabei batendo meu carro em um muro. Estava indo ministrar a palavra em uma cidade próxima da minha. A mensagem que eu entrego para todos os missionários ou pregadores que andam ministrando a palavra de Deus, é viver uma vida santa para que não sejam surpreendidos com a morte a qualquer momento. A morte não avisa quando vem, às vezes não dá tempo para se arrepender, o importante é estar com suas vidas em dia para com Deus. Vou contar a minha experiência, durante o tempo que fiquei internado no meu estado de inconsciência naquele hospital durante 3 dias, respirando pelo aparelho. Embora meu corpo estivesse no estado de inconsciência naquele momento, eu sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu vi quando meu espírito saiu do meu corpo, vi quando eu estava com os aparelhos respirando, vi um monstro da morte rodeando minha cama. Aquele demônio era a morte, não tenho dúvida nenhuma. Foi a primeira criatura que eu encarei depois que o meu espírito saiu do meu corpo. Quando eu estava naquele hospital, vi demônios coletando almas acorrentando elas. Eu via quando se abriam buracos negros, e pessoas desciam com aqueles demônios. Eu senti muito medo naquele momento, pois estava com dívidas para com Deus, e comecei a me lembrar quando Deus usou um homem de Deus, e disse que eu tinha que ministrar em uma cidade. Eu não fui ministrar, pois não queria. Quero lhe dizer uma coisa, nunca diga não quando Deus manda. Lembram do profeta Jonas? Eu me lembrei também quando prometi ministrar na igreja do pastor Anderson, e não fui. A palavra do cristão é sim sim não não. Eu estou dizendo isso, porque o anjo do Senhor me repreendeu, e disse que eu estava em falta e tinha que me consertar em 2 coisas. Prometer e não cumprir, é rejeitar um mandado de Deus. Quando meu espírito atravessou a parede daquele hospital e ficou do lado de fora, eu vi um mundo totalmente diferente. Vi legiões de demônios voando pelos ares, e outras legiões na terra. Fiquei assustado, pois estava sozinho. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual com os olhos carnais ficariam loucos, porque é terrível. O mundo espiritual influencia o mundo físico de tal maneira que eu não sabia. O anjo do Senhor apareceu para mim e disse: o mundo espiritual está em guerra por causa da palavra de Deus, e a mentira do diabo. Então o anjo me levou em uma igreja desconhecida. Eu vi um diácono pregando no púlpito, e o anjo me disse: esse diácono é um homem solteiro, e está em fornicação com uma jovem na igreja. O anjo começou a mostrar os pecados de várias pessoas dentro daquela igreja. Ele disse: olha para aquele grupo de louvor. Eu olhei, e vi muitos jovens entre moças e rapazes, e o anjo disse: essa mocidade está em falta com Deus, eles se envolvem com pessoas do mundo. Muitos rapazes e moças estão caindo na fornicação. Satanás usa rapazes do mundo para vir para as igrejas desviar a mocidade do caminho do Senhor. Esses jovens estão possuídos, e não querem compromissos de casamento, só querem destruir as suas vidas espirituais. Em 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Ele continuou dizendo: eles não namoram, apenas se beijam e saem ficando um com o outro, mas não querem compromisso sério. E o anjo disse: a mocidade não espera mais no Senhor. Em Salmos 41, diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O anjo me mostrou o pastor daquela igreja e disse: esse pastor assiste a filmes pornográficos com sua esposa, e ensina para sua igreja que assistir filmes estimula a relação, e que é bom para segurar o casamento. Ele está pregando no altar em pecado. Ele e sua esposa praticam todo tipo de abominação sexual que os filmes ensinam. Ele é praticante de sexo oral e anal. Ele ensina a igreja a fazer o mesmo. Ele induz uma congregação inteira a pecar. Ele incentiva o povo a assistir esses filmes diabólicos para apimentarem suas vidas sexuais. Mateus 23:13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Ele continuou dizendo: a pornografia é o mestre desse pastor. O nosso Senhor Jesus é o único que faz o casamento durar. É só o povo orar pelo seu casamento. Avise para as igrejas que o demônio do divórcio está tendo grande êxito nas igrejas. Avise para o povo nunca pararem de orar pelos seus casamentos, e Deus abençoará. O anjo me transportou daquela igreja, e fomos para outra igreja. O anjo disse:
Essa é a igreja que você se negou a vir, quando o Espírito Santo usou aquele servo. Esta igreja está em desconcerto com Deus. Somente aqueles que dão mais ofertas e dízimos maiores têm cargos. Já aqueles que dão dízimos menores e ofertas menores por não terem condições financeiras, não conseguem cargos. Avisa para essa igreja que Deus não mede o caráter pela quantidade de dinheiro. O anjo do Senhor me apontou 2 homens e disse: esses homens estão desempregados. Esse tempo que eles estão desempregados, eles estão buscando muito a presença do Senhor. São homens preparados, mas por eles não darem os seus dízimos e suas ofertas, eles foram impedidos de ministrar e não conseguem cargo. Deus está abrindo a porta de emprego para exaltar esses servos, mas avisa para essa igreja que Deus mede o grau da espiritualidade através da obediência e perseverança, não pelos cargos que são concedidos. O homem pode ter o maior cargo em seu ministério, mas se não viver uma vida de obediência à palavra de Deus, é nada. O homem pode ser reconhecido na terra pelas suas pregações. Pode ter um cargo na igreja respeitável, mas se não andar conforme a palavra diz, pode ser conhecido no mundo, mas para Deus é um desconhecido. O anjo apontou para o pastor e disse: ele é muito soberbo, não faz nada na igreja, sobrecarrega suas ovelhas, só sabe cobrar serviços, mas não é exemplo deles. As igrejas de hoje parecem empresas. Quanto maior o cargo, mais importante é. Aqueles de cargos menores servem os de cargos maiores. Os que têm cargos menores trabalham mais na seara. Em Lucas 22:25 diz: e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Entre o povo do mundo, isso funciona entre governos, políticos e empresas, mas no corpo de Cristo, as coisas não são assim. O mundo espiritual de Deus é o inverso do mundo espiritual físico. Em Lucas 22:26-27 está escrito: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa é como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Quanto maior for o cargo ministerial, mais tem que trabalhar. Quanto mais importante a pessoa for em seu ministério, tem que servir mais do que o menos importante. Isso evitará a soberba e a exaltação, que é o espírito de grandeza. Em Filipenses 2:5 em diante diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus se esvaziou da sua glória para servir na terra, e se humilhou na morte de cruz para hoje ser exaltado. O anjo continuou dizendo: avisa essa igreja que os exaltados pelos homens serão humilhados, mas aqueles que forem humilhados pelos homens serão exaltados por Deus. Diga para o pastor dessa igreja sair da sua comodidade e trabalhar na seara, pois o único que manda é só Jesus, ele é a cabeça do corpo. Logo veio um versículo na minha cabeça, João 10:16-17 diz: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Percebi que os pastores também têm que sair evangelizando para ganharem almas. O anjo do Senhor me levou para outra igreja. Eu não sei se essa igreja estava dentro do meu país ou fora dele. Eu só sei que ao entrar nessa igreja, eu senti uma sensação estranha. Não era como as outras a qual eu havia entrado. Quando eu pisei ali naquele lugar, vi vários demônios, mas eles não estavam dentro da igreja passeando. Eles estavam incorporados em cada um dos membros que estavam ali. O anjo do Senhor permitia que eu enxergasse o interior daquelas pessoas. Eu podia ver dentro de seus corpos demônios presos a elas. Eu olhei para o pastor que estava em cima daquele púlpito, e vi seu rosto se transfigurar em um rosto de um demônio terrível. Eu disse ao anjo: não, isto não pode estar acontecendo. Eu ministrei em várias igrejas e nunca vi isso. O que isso significa? Por acaso isso é uma igreja? O anjo disse: esses são agentes infiltradores de Satanás. São satanistas e feiticeiros que abrem igrejas e se passam por pastores. Eles são agentes compactuados com os demônios. Eu disse: essas pessoas não conseguem perceber nada. O anjo disse:
Essas pessoas estão cegas, obedecem suas doutrinas sem questionar. Olhe bem para o rosto dessas pessoas. Quando eu olhei, não haviam olhos. Haviam buracos em lugar de seus olhos. O anjo disse: o espírito do anticristo, daqueles que são contra os preceitos de Cristo, já reinam na terra. O objetivo desses agentes de Satanás é corromper as demais igrejas com suas doutrinas. Eles têm metas, eles têm grande conhecimento da palavra, têm teologia e cargos grandes. Tudo isso beneficia eles a serem chamados para ir pregar em qualquer igreja através de seus status. O anjo disse: Marcos, se tivesse uma pessoa dessa igreja com os olhos abertos, o Espírito Santo estaria nesse lugar, usaria essa pessoa para abrir os olhos das demais. Você, ao pisar os pés nesse lugar, percebeu uma sensação estranha. Isso é a ausência do Espírito Santo nesse lugar. Então perguntei ao anjo: como Satanás está atrevido, já está colocando seus soldados dentro de nossos ministérios. O anjo disse: Marcos, avisa para as igrejas para não se deixarem levar pela fama e status de pregadores, e nem por seus diplomas de cargos. Avise para a igreja vigiar, não abrir as portas para estranhos ministrarem. É melhor dar a oportunidade para os pequeninos da mesma igreja que o pastor já conhece, do que dar a oportunidade para um desconhecido pregador. O anjo disse: olhe para as mãos dessas pessoas. Olhei, e vi suas mãos acorrentadas. O anjo disse: essas pessoas vivem em uma obediência cega, mas se eles conhecerem a verdade, sairão do engano e receberão a libertação desses demônios que estão em seus corpos. Fale para a igreja pedir o dom do discernimento e da visão. O anjo disse: Marcos, tenho que te levar ao inferno para completar as revelações que tenho te mostrado. Eu disse: não, anjo, está bom, eu vou dizer tudo o que tem me mostrado, já é o suficiente. O inferno não, por favor, não me leve. O anjo disse: não temas, homem, sei que esse medo que vem sobre ti, é porque estás em pecado, não vou te deixar lá embaixo, Deus tem uma grande obra contigo. Ao falar isso, o anjo me passou uma calma, pois a minha consciência me acusava dos pecados que eu tinha cometido. O anjo disse: o que vai ser revelado a você, são duas classes de pastores. Aqueles pastores que têm pacto com Satanás, que estão abrindo igrejas hereges para contaminar as demais. E a outra classe de pastores, são os que vão abrir igrejas não para salvar almas, mas para suas ambições financeiras. Ambos os pastores, tanto os que têm pacto, como os que não têm, mas abrem igrejas para comércio, seus nomes já figuram no inferno. Então descemos ao inferno. O primeiro lugar que o anjo me levou, foi um lugar onde vi várias moças em sofrimentos no inferno. Elas tinham sido seduzidas por jovens do mundo, e caíram na fornicação. Vi rapazes que tinham saído da igreja por causa de mulheres mundanas que eles se envolviam. Vi os demônios afligindo essas almas e dizendo: fomos nós que entramos nessas mulheres para derrubar a sua fé. E com as moças, os demônios falavam do mesmo jeito, que tinham entrado no corpo daqueles rapazes para seduzirem elas para levarem ao inferno. Vi moças e rapazes que não tinham compromisso sério, ficavam se beijando às escondidas. O anjo me deu esse versículo que está em 1 Coríntios 7:9, que diz: mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. O anjo me levou em um lugar no inferno, onde haviam crentes que faziam promessas a Deus e não cumpriam, faziam votos e não pagavam, prometiam que iriam ministrar em outras igrejas, e não pediam perdão ao pastor ao qual eles prometeram. Vi irmãos que andavam igual ao profeta Jonas. Deus os enviava para ganhar almas, e eles não iam. Deus mandava entregar profecias e eles se recusavam. Deus dava dons, mas não usavam. Deus os levantava como preletores, mas não queriam ministrar, não queriam evangelizar e ganhar almas. Vi homens que Deus levantou para pastor, mas rejeitaram o chamado. Todos esses estavam nas mesmas condições do profeta Jonas, em desobediência e recusa de seus chamados. Vi como esses homens se arrependiam, e clamavam como Jonas pedindo uma chance para fazer tudo diferente, e começar do zero, mas já era tarde demais para eles. Eu e o anjo fomos a outro lugar no inferno. Chegando lá, vi Satanás feliz com a notícia de seus agentes. Eu vi que o demônio estava falando sobre o plano dos agentes que tinham pactos. Eles estavam introduzindo várias igrejas na terra. O anjo disse: os demônios que estão aliançados com os pastores satanistas, vão querer imitar o Espírito Santo igual aconteceu no Pentecostes. Unções vão ser derramadas que não provêm de Cristo. O propósito de Satanás,
é destruir as igrejas que ainda estão sãs, através das igrejas desses agentes. Muitas pessoas deixaram de congregar no meio de um povo santo para congregar com esses falsos pastores, e muitas almas que começarem a ir para essas igrejas serão enganadas, e irão para o inferno por não conhecerem as Escrituras. A palavra é que salva e liberta. O propósito de Satanás é contaminar as igrejas que guardam a palavra da verdade, e mandar o maior número de almas para o inferno, e através das igrejas desses feiticeiros, nascerão outras igrejas seguindo o mesmo evangelho. Avise para as igrejas sérias, para não andarem nos ensinamentos desses ministérios. Eu olhei para o rosto do anjo, e vi uma tristeza e preocupação. Ele disse: por causa dessas novas igrejas fundadas por esses feiticeiros que se passam por pastores, muitas igrejas santas que guardam a palavra da verdade irão se corromper com esse falso evangelho. Avise às igrejas que o Espírito Santo só encherá aqueles que viverem uma vida santa. Já para aqueles que vivem uma vida no pecado, e buscar o Espírito Santo, ele não virá enquanto não consertar o altar. Muitos irmãos que não largaram a iniquidade são enganados pelo diabo. Demônios já estão derramando suas unções, e fazendo fogo estranho cair na vida de muitos irmãos desconcertados, e eles acreditam que é o Espírito Santo, e dão lugar para o fogo estranho entrar. Não pedem discernimento para Deus mostrar. Não avaliam suas vidas primeiro, para terem uma noção se estão preparados para receberem o Espírito de Deus. Não oram e nem se consagram para Deus libertar. Avisa que o Espírito de Deus é limpo e puro. Primeiro limpa a casa, para depois morar. Aqueles que não obedecem à palavra, andam em desconcerto. Se aparecer um fogo estranho, manda repreender, pois não é o Espírito Santo. Primeiro ele liberta e limpa, para depois usar. Avise para eles se arrependerem e consertarem os seus altares, para que o fogo do Espírito Santo encha eles. Nos próximos anos, muitas falsas igrejas serão fundadas e incitadas por Satanás, para divulgar um evangelho que não é do reino. Pastores interessados no dinheiro, estão fundando essas igrejas não para salvarem almas, estão fundando somente para interesse próprio. Eu e o anjo fomos para outra seção do inferno. Vi quando os demônios cortavam o pulso de um homem e arrancavam as suas mãos. O anjo disse: esse homem está aqui, porque vendeu o dom da palavra que o Espírito Santo lhe deu. Ele vendia o que não lhe pertencia. Deus dá os dons, mas não cobra dinheiro de seus servos. Ele cobrava nas igrejas, e conforme ficava mais conhecido, aumentava seu preço. Aqueles que venderem o nome de Jesus, pagarão um preço alto no inferno. Avisa para as igrejas ministrarem por amor, sem interesses. O Espírito Santo tocará no coração das pessoas para ajudarem com ofertas. Lembre-se de que assim como Deus enviou os corvos para alimentar Elias, enviará pessoas para ajudar os seus servos. Diga para o povo não fazer a palavra e o louvor de Deus de comércio. Avise para a igreja vigiar, pois o número de falsos pastores irão aumentar. Eu olhei, e vi um demônio que prestava louvor a Satanás. Ele tinha um instrumento de cordas nas mãos que eu nunca vi na terra. Percebi que ele tocava vários ritmos que eu já tinha visto na terra. O anjo disse que as músicas que fazem sucessos no mundo eram produzidas no inferno primeiro. E quando um cantor fazia pacto com Satanás, aquela música do inferno era dada para aquele cantor fazer sucesso. Eu vi vários ritmos no inferno como rock, reggae, samba, rap, salsa, forró e outros ritmos. Eu perguntei o que significava isso. O anjo me respondeu: esses são os ritmos que louvam Satanás no inferno e na terra. Esses ritmos já estão entrando na igreja. Satanás está procurando destruir os louvores de adoração. Esses novos ritmos de louvores são de Satanás. Avisa para o povo de Deus que esses ritmos de louvores Deus não recebe no céu, pois não são dele. Diga para o povo não oferecer qualquer louvor. O anjo disse: os demônios inspiram os compositores do mundo para gravar para o mundo, e agora estão inspirando os compositores evangélicos que não têm o Espírito Santo. Seus corações estão presos no materialismo. Vi no inferno vários nomes de empresas gravadoras de músicas. O anjo disse: essas gravadoras que tu vistes, não são gravadoras para quem cantam para o mundo. Essas gravadoras são para os levitas da casa do Senhor. As gravadoras evangélicas de verdade são a minoria, não visam o lucro daquilo que é ilícito na casa de Deus. As grandes gravadoras evangélicas que brigam entre elas para quem vai ganhar o mercado mundial, essas comercializam o louvor de Deus, e a maioria de seus donos fizeram um pacto com Satanás em troca de reconhecimento de suas empresas.
Eles seguem todas as coordenadas de Satanás para corromper os cantores de Deus. Satanás dará sua oferta para os levitas dando fama, sucesso e dinheiro, e muitos deles vão aceitar suas ofertas. Um dia, Satanás ofereceu fama e sucesso para o nosso Senhor, mas ele venceu. E ainda nos dias de hoje continua oferecendo para levar muitos levitas ao inferno, e todos aqueles que negociarem com Satanás virão para esse lugar. Se algum levita quiser gravar seus louvores, grave por prazer, não para enriquecer e buscar fama. O anjo me advertiu sobre os louvores impuros que não glorificavam a Deus, mas tinham em suas letras coisas que é da terra, que não era espiritual. E ainda, o anjo disse que tinha muito cantor fazendo louvores de provocação aos seus inimigos incitando a inveja. O anjo disse que esses louvores que espalham contendas não são de Deus. O anjo me mostrou uma visão no inferno. Eu vi a terra, e um grande estádio de futebol cheio de pessoas adorando cantores que cantavam louvores. Aquele cantor terminava de cantar, e recebia uma grande quantia em dinheiro. O anjo disse: chegará um tempo em que muitos irão enriquecer com louvor, não louvarão mais por amor. Diga para os levitas não venderem o louvor de Deus, cobrando cachês altos nas igrejas. Não cobrem aquilo que exalta o nome do Deus Altíssimo. Depois que o anjo me mostrou isso, subimos para a terra, e ele me deu a ordem e eu voltei para o meu corpo. Aquele era o terceiro dia que eu me encontrava internado. Me recuperei do acidente. O médico me deu alta, e eu contei a minha experiência. Muitos ficaram assustados, mas creram. Depois daquele dia, mudei todos os meus pensamentos. Nunca mais rejeitei um convite para ministrar nas igrejas. Muitas igrejas aonde eu passei, foram despertadas com esse testemunho. Todos os irmãos, independentemente da igreja que vocês estão, Deus quer um conserto. Não que venham a trocar de placas de igrejas. Você é a luz na sua congregação, brilhe em meio às trevas, nunca deixe que ela venha cegar os seus olhos. Tenha o discernimento quando estiverem na igreja, e não cairão no engano. Estamos em guerra espiritual constante, não há tempo para dizer que tudo está bem, sem analisarmos a fonte da palavra. Os demônios atacam todos os ministérios do mundo. É tempo de orar, não é tempo de brigarmos por cargos, competir quem ministra melhor. Desse jeito, Satanás irá ganhar a guerra. Vamos nos unir em um só amor, em uma só fé, e juntos venceremos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.